Amamos o Senhor, amamos os irmãos, amamos a igreja, o corpo de Cristo. Hoje nós cantamos uma sequência de hinos sobre o amor de Deus, porque o amor de Deus nos transforma. Quem foi transformado pelo amor de Deus, diga amém. 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 Hoje e amanhã, irmãos, nós vamos falar sobre o livro de Filemon. Nós estamos ruminando a palavra que temos visto ao longo do semestre, e o encargo dessa noite é falar sobre a primeira parte da epístola de Paulo a Filemon. E amanhã nós vamos fazer a segunda parte da epístola de Paulo a Filemon. E hoje à noite nós vamos ver um pouco mais sobre o sentimento de Paulo em relação a Filemon e o testemunho que ele dá em relação a Filemon na realidade que Filemon vivia. Então vamos abrir em Filemon. É um livro curto, ele tem 25 versículos, mas é um livro cheio de realidade. E é um livro que expressa o amor de Deus de maneira muito prática. Só para lembrar do contexto do livro de Filemon, Filemon foi escrito por Paulo durante o seu aprisionamento em Roma. Da primeira vez que ele foi preso, provavelmente um pouco antes dele ser solto, ele escreveu essa epístola, por volta de 64 depois de Cristo. E Filemon era um líder na igreja em Colossos. Ele era um presbítero, ele era cooperador de Paulo, era amigo de Paulo e tinha um vínculo com Paulo. E Paulo estava escrevendo essa epístola para ele, mas com um importante detalhe. Ele estava levando essa epístola através de Onésimo. E quem era Onésimo? Que é o foco do livro de Filemon. Onésimo era um escravo de Filemon que defraudou Filemon. Ele roubou Filemon e fugiu. Ele cometeu um crime. E ele foi para a prisão. E na prisão ele foi ganho para o Senhor através de Paulo. Ele recebeu a salvação através de Paulo na prisão. E o contexto do livro é o sentimento forte que Paulo tinha em relação a Onésimo. Ele estava enviando Onésimo de volta para Filemon, que era o seu dono. Naquele tempo tinha escravidão, com essa carta, com essa epístola, para transmitir o sentimento forte que Deus havia dado para ele em relação a Onésimo. E hoje nós vamos ver o prefácio, saudação e a primeira parte dessa epístola. E é importante, irmãos, entendermos que essa epístola está cheia de sentimento e cheia de realidade, porque nosso Deus é um Deus de sentimento e de realidade. E quando nós lermos esses versículos, vamos ler no Espírito e vamos pedir para o Senhor também tocar o nosso coração, para que nós possamos sentir o amor de Deus. O amor de Deus é especial, não é um amor comum, é um amor incondicional, é um amor que salva o homem. E quando o amor de Deus se expressa através de irmãos, filhos de Deus que tocam no amor dele, as coisas acontecem, irmãos. Milagres acontecem, coisas extraordinárias acontecem. Eu creio que Deus deixou o amor de pai, o amor de mãe em relação aos filhos como referência para nós entendermos um pouquinho o amor de Deus. O amor de mãe é algo extraordinário. A mãe pode estar cansada, pode estar exausta, pode estar doente, mas se ela tiver filhos, ela ama os filhos e cuida dos filhos. É uma espécie de amor que pode chegar próximo a um amor que independe das condições. Já viram alguma mãe que fala, hoje está chovendo, hoje eu não vou alimentar meus filhos? Não. O amor de mãe é um amor que gerou os filhos. E quem gera, ama. O pai também. Eu sou pai e a cada dia que passa, parece que eu amo mais meus filhos. Nós somos filhos de Deus, irmãos. E Deus nos ama incondicionalmente.
e nós amamos o Senhor porque Ele nos amou em primeiro lugar. Então, Filemão é um livro que expressa o amor de Deus de maneira muito prática. Não é um amor doutrinário, um amor teórico, é um amor que se expressa por meio de atitudes, se expressa por meio de ações. Versículo 1. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Aqui Paulo se classifica como prisioneiro. Paulo era um apóstolo, um grande líder, mas no contexto de Filemão, ele se coloca como prisioneiro. Por um lado, ele era um prisioneiro fisicamente ali em Roma. Ele foi aprisionado por causa do Evangelho. Mas aqui é um prisioneiro em relação à liberdade que ele perdeu por causa de Cristo Jesus. O Senhor nos comprou, irmãos, com seu próprio sangue. E hoje nós temos um dono, nós temos um Senhor, nós somos prisioneiros de Cristo Jesus. O que é um prisioneiro? Um prisioneiro é alguém que não tem liberdade para se movimentar ou fazer as coisas de acordo com a vontade dele. Um prisioneiro é restrito em sua vontade, é restrito em seus movimentos. Irmãos, será que nós somos prisioneiros ou nós temos liberdade para fazer o que nós queremos em relação a Cristo Jesus? Quando nós falamos Senhor Jesus, Senhor quer dizer que nós temos um dono. E para quem tem dono, nós estamos ali para viver para o dono. Eu vou dar um exemplo bem superficial. Espero que os irmãos não interpretem de maneira errada, porque é muito raso e é até uma metáfora talvez equivocada, mas para entender um pouquinho. Eu tenho um cachorrinho chamado Baruque. E ele vive para o dono. Ele vive esperando o dia inteiro até o momento que eu chego em casa para ele poder passear. A vida dele é poder estar com o dono, poder ser levado pelo dono para onde ele quer ir. Nós temos um dono. Obviamente, nós não somos cachorro, irmãos. Nós somos homens e mulheres salvos pelo sangue do Cordeiro. Mas nós temos alguém que nos salvou e nos comprou. E hoje, a nossa liberdade está restrita ao que o Senhor tem para a nossa vida. Será que nós estamos muito livres para fazer a nossa vontade? Ou nós consideramos que o Senhor tem uma vontade em nossa vida? E quanto mais nós amadurecemos, irmãos, menos liberdade nós temos para fazer o que nós bem queremos. Quanto mais nós crescemos espiritualmente, mais vivemos no Espírito, mais nossa mente é renovada, mais nós consideramos o sentimento do Senhor em nossas ações. Semana passada nós vimos um pouco sobre o sentimento da mesa do Senhor, para nos lembrar do Senhor. Em nosso dia a dia nós temos que nos lembrar que nós temos um Senhor e que os nossos movimentos precisam ser de acordo com a vontade do Senhor. Tem uma passagem bem interessante, de maneira prática, Atos 16, versículos 6 e 7. Aqui está relacionado a servir o Senhor, a trabalhar para o Senhor. O apóstolo Paulo estava na sua segunda viagem missionária e diz que estavam percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Isso aqui é um aspecto de nos submetemos à direção do Espírito. Eles foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. E no versículo 7 fala: defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu.
Irmãos, aqueles que vivem no Espírito são guiados por Jesus. Seguem o Senhor de acordo com a vontade do Senhor. Até podemos ter uma vontade própria. Aqui os irmãos queriam ir para a Bitínia, tentavam ir, era a intenção deles, se esforçavam para ir, mas o Espírito não o permitiu. Irmãos, temos que ter sensibilidade como prisioneiros de Cristo Jesus para saber que é o Senhor que determina o nosso caminho. É o Senhor que precisa guiar os nossos movimentos. Quando o Senhor fala para, vamos parar. Quando o Senhor fala vai, nós vamos. O Senhor tem um falar interior em nosso coração, em nosso espírito, que mostra a vontade dEle. Outra analogia espiritual é a questão da liberdade de movimentos que nós temos em relação ao rio. Quando nós somos mais imaturos espiritualmente, nós temos liberdade para andar para lá e para cá. O rio, o Espírito está só ali no calcanhar. Mas conforme nós vamos ganhando experiência no Senhor, o Espírito vai subindo o nível das águas e nós vamos perdendo a liberdade de nossos movimentos para ser levado pela vontade do Espírito. E ao Senhor nos guia. As nossas movimentações são restringidas à vontade do Senhor. O Senhor mesmo falou em Mateus sobre seguir o Senhor, sobre negar a nós mesmos, sobre seguir o Senhor, tomar a cruz e seguir o Senhor. A cruz opera em nós para que nós possamos fazer o que Deus quer. Esse é um aspecto de nós sermos limitados por causa do senhorio de Cristo em nossas vidas. Agora, se eu faço o que eu quero, quando eu bem quero, eu não estou sendo um prisioneiro de Cristo Jesus. O Senhor nos conduz para cumprirmos a vontade dEle. Isso é bênção para nós. Isso traz a realidade do reino dos céus por nosso intermédio, porque nós temos um governo em nossa vida. Irmão, irmã, como está a sua relação com Cristo Jesus? Quando o Senhor fala com você, você ouve? Você obedece? Paulo era um prisioneiro de Cristo Jesus. Por quê? Porque quando ele se relacionava com a igreja, com os irmãos, o Senhor que dava o comando para ele. E no sentimento de Filemão, ele estava preso ali, em cadeias físicas, mas ele também estava aprisionado pelo Senhor. E isso dava para ele poder, força para poder fazer a vontade do Senhor. E o irmão Timóteo. Paulo e Timóteo eram cooperadores, mas tinham uma relação de irmandade. Às vezes a gente não percebe o peso desse termo, irmão e irmã. A gente fala, ô irmão, ô irmã. Mas qual que é o sentimento que você tem em relação a ser irmão e ser irmã em Cristo? É uma relação de vida. A vida é de quem? A vida é de Deus. Nós somos da família de Deus. Deus nos gerou, irmãos. E Deus nos ama. E Deus se tornou carne por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo era o Filho primogênito de Deus, o único Filho de Deus. Perdão, ele era o unigênito de Deus, o único Filho de Deus, e se tornou o primeiro, o primogênito de Deus, porque gerou muitos irmãos. Nós somos os irmãos do Senhor, porque nós temos o mesmo Pai. E o Senhor gerou você, minha irmã, e você, meu irmão, por meio da vida dele. Então nós temos a mesma vida e natureza de Deus Pai, porque nós fomos salvos pelo Senhor, e o Senhor jorrou sangue e água na cruz, o sangue para nos redimir e a água para nos dar vida. Então quando você fala irmão e irmã, porque um preço foi pago, olha para o irmão e para a irmã do seu lado. Um preço foi pago para que você pudesse chamar de irmão o teu irmão e de irmã a tua irmã. Outro sentimento, irmãos, olha para a pessoa do seu lado, para o irmão do seu lado, para a irmã do seu lado, e fala, você não é qualquer um. Você não é qualquer um. Você é meu irmão. Você é minha irmã.
Você é minha irmã, você é meu irmão. O sentimento vem ou não vem, irmãos? Sabe, às vezes a gente passa a vida da igreja vivendo como irmãos e irmãs, mas nós não temos o sentimento de amor que vem do Senhor. E às vezes a gente até usa esse termo de maneira a criticar, desprezar, né? Aquele irmão, aquela irmã me ofendeu, não sabe fazer nada, só fica criticando. Vamos mudar o sentimento de irmão e de irmã? Nós temos a mesma vida. Nós fazemos parte da família de Deus. Deus nos gerou. O preço mais alto foi pago para que você possa chamar teu irmão de irmão e tua irmã de irmã. Outro aspecto prático, né? A gente não escolhe quem vai ser nosso irmão e quem vai ser nossa irmã. O pai que escolhe, porque ele que gera. Então, Deus colocou o teu irmão do teu lado para você cuidar dele e amá-lo, com o amor de Deus. Às vezes você pensa, aquele irmão ali, se não tivesse reunindo comigo seria melhor, né? Porque dá tanto problema, mas foi Deus que colocou ele do seu lado. Agora nem tanto, mas eu brigava muito com a minha irmã. Mas foi Deus que colocou ela do meu lado. E hoje eu quase não brigo com ela, e dá saudades. Quanto mais nós crescemos, mais nós apreciamos a irmandade que nós temos, mais valorizamos a família que nós temos, no aspecto humano e no aspecto espiritual. Irmãos, vamos amar os irmãos, vamos valorizar os irmãos que nós temos. Onésimo roubou, defraudou, era inútil, mas se tornou útil, foi salvo. E Paulo estava enviando o coração dele junto com essa epístola, junto com Onésimo, porque Onésimo foi gerado filho de Deus. E Filemão também era filho de Deus. E a relação de dono e escravo, na visão espiritual, agora mudou, porque agora é o irmão Filemão e o irmão Onésimo. Deus muda a nossa vida, irmãos. Deus transforma a realidade do nosso relacionamento com as pessoas, e na cruz Ele derrubou toda a parede de separação, todas as barreiras que existem, para que hoje nós possamos olhar para um irmão salvo e dizer, você é meu irmão. Então, a partir de agora, quero lançar um desafio. Vamos mudar o sentimento quando nós olhamos para os irmãos e as irmãs? Nem sempre é fácil. Da mesma maneira que, às vezes, na família, entre irmão e irmã tem briga, né? Os meus filhos brigam toda hora, mas se amam. Brincam. Às vezes um bate no outro, tem que separar. Mas são crianças. Vamos crescer, irmãos? Às vezes a gente bate um no outro como irmãos em Cristo, né? Porque nós não crescemos. Mas o Senhor quer crescer em nós. Quanto mais nós crescemos, aí os irmãos começam a cooperar uns com os outros. Tanto que aqui fala, ao amado Filemão, também nosso colaborador ou cooperador. Uma irmandade que se desenvolve em relação ao serviço a Deus se torna uma cooperação. É trabalhar para o Senhor na obra de Deus. Então aqui nós vemos o amor que Paulo tinha por Filemão, e Paulo também era alguém que contava com a cooperação, com a colaboração de Filemão. 1 Coríntios 3,9 também usa esse termo. Eu vou ler a partir do 7. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Quando trabalhamos para o Senhor, Deus é quem gera o crescimento. Somos apenas aqueles que são usados por Deus. Ora, o que planta e o que rega são um. Aqui está falando em relação à cooperação de Paulo e de Apolo. E cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho.
porque de Deus somos cooperadores. Esse cooperador é a mesma palavra em grego de colaborador que está ali em Filemão. Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Irmãos, nós precisamos ter também uma relação de cooperação com Deus. E quando estamos servindo junto, nós somos cooperadores uns dos outros na obra de Deus. E cada um tem a sua função. Cada um tem a sua contribuição. Você é importante para a obra de Deus. E Deus conta com a sua cooperação. E nós servimos junto com outros irmãos que cooperam com a obra de Deus. Filemão era alguém que cooperava com Paulo, para que o evangelho pudesse ser pregado, para que a igreja pudesse ser edificada. Isso que é outro nível de experiência, de relacionamento com os irmãos. Olha para o irmão do seu lado, para a irmã do seu lado e fala: nós somos cooperadores. Nós somos cooperadores de Deus. Nós trabalhamos para o Senhor. Somos servos do Senhor. Somos filhos do Senhor. O sentimento nosso precisa mudar quando nós somos alcançados pelo amor de Deus. Porque uma coisa é ser filho, outra coisa é ser um filho que trabalha. Eu creio que todo pai tem um desejo que o filho dele trabalhe, né? Eu, pelo menos, quando olho para meu filho, eu não quero que ele seja depois, né, um adulto que é preguiçoso, que só fica dependendo dos outros. Eu quero que ele aprenda a trabalhar. Futuramente, se o Senhor demorar para voltar, eu quero que ele coopere comigo. Deus quer que todos nós sejamos cooperadores dele, e Deus quer que nós cooperemos uns com os outros, baseado no plano que ele tem para nós, irmãos. E na vida da igreja, nós somos cooperadores aqui na cidade, para que o Senhor possa alcançar mais pessoas. Para que o Senhor possa apacentar pessoas por meio de irmãos que cooperam uns com os outros. E tem várias maneiras de cooperar com o Senhor. Oração, apacentamento. Às vezes tem alguns parentes de irmãos que há anos aquele irmão está tentando salvar o parente e não consegue. Pede cooperação de algum irmão para orar junto contigo, até mesmo para ir na casa do seu parente, para que, de repente, por meio desse irmão, a pessoa se abra. Já vimos isso acontecer várias vezes. O Senhor quer salvar todas as pessoas, mas o Senhor faz através da cooperação dos santos. Sozinhos a gente não consegue, irmãos. Nem o apóstolo Paulo, que era um irmão tão maduro, tão capaz, ele precisava de cooperadores. Nós não podemos servir sozinhos. Filemão e Paulo estavam juntos. Vamos estar juntos também, irmãos. Continuando. E a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas. Aqui, provavelmente, era a família de Filemão, a esposa dele e o filho dele. Porque a epístola tem um contexto familiar, de intimidade. E a igreja que está em tua casa. Pensa na sua casa, irmãos. Na sua casa física mesmo, né? Pensa na tua cozinha. Pensa no teu sofá. Pensa nos teus quartos, na sala de estar. Tem algumas irmãs, né, que gostam de jardinagem, né? A gente vai na casa dos irmãos, às vezes tem um jardim bonito, bem cuidado, né? A tua casa pode ser considerada uma casa da igreja? A igreja está em tua casa? Os irmãos vão na sua casa? Você vai na casa dos irmãos? A igreja em Colossos se reunia aqui na casa do irmão Filemão e da sua família. Filemão era um presbítero, era um líder ali. Só que a casa dele era da igreja.
A casa dele era para servir o Senhor. Irmãos, uma vez que nos tornamos prisioneiros de Jesus Cristo, cooperadores de Deus, irmãos, filhos de Deus, tudo que é nosso é do Senhor. Nós somos da família de Deus. Lá em casa, minha mãe vai, meus irmãos vão. Receba os irmãos na sua casa. Isso é bênção. Vá na casa dos irmãos. A nossa casa é o lugar mais íntimo nosso, né? É onde nós mandamos, na verdade. Como é aquela frase? Na minha casa quem manda sou... mas essa frase tem que mudar, né, irmãos? Na minha casa quem manda é o Senhor. Isso muda toda a realidade, irmãos. Claro, nós ainda temos, assim, quem comanda a nossa casa, quem cuida da nossa casa somos nós, mas nossa casa tem que ser para o Senhor. Uma casa aberta. Um outro irmão que era muito importante era o irmão Gaio. Era um hospedeiro, ele tinha um ministério de hospedar a igreja, os irmãos. Ele não só hospedava, mas encaminhava os irmãos, apoiava os irmãos, até mesmo ofertando, cuidando. Isso é bênção, irmãos. Considerem o seguinte: se o Senhor demorar para voltar, e nós dormimos no Senhor, a nossa casa vai ficar aqui, irmão, na terra. Do que adianta ter uma casa bonita, mas que não foi usada para a igreja? A nossa casa é do Senhor. A nossa família é do Senhor. Os irmãos captaram o sentimento? Filemon reunia com a igreja na casa dele. Nós vemos às vezes os vídeos que os irmãos mandam dos GFCMs, né? Os irmãos cantando, isso é uma grande alegria, irmãos. É uma grande alegria. Então queremos encorajar, né, aqueles irmãos, né, que já têm casa, já têm família, recebam a igreja, visitem os irmãos, os jovens que não têm ainda, né, uma família, mas sabe que a tua futura família é do Senhor, a tua futura casa que você vai ter junto com o teu cônjuge é do Senhor, porque o amor de Deus muda a nossa vida. E aí, claro, né, nós temos que saber que às vezes as coisas acontecem que vão atrapalhar um pouquinho, né? Ah, mas minha casa é tão limpa, os irmãos vão vir sujar a minha casa. Pois é por isso que nós temos que ter um coração amplo. É melhor ter uma casa limpa vazia, uma casa suja cheia de irmãos, expressando o amor de Deus. Então, a gente tem que ter uma percepção diferente, irmãos. Tudo que é nosso é para o Senhor. Claro, também quando fala visita os irmãos, também não vai ser aquele irmão folgado, né, que vai lá, né, fica tempo demais, aí provavelmente você vai gerar problemas, mas tudo é feito na medida certa, tudo é feito na medida do Senhor, para que possamos servir o Senhor com amor e possamos ser úteis ao Senhor. Versículo 3: graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai. Paulo era alguém íntimo do Pai, ele tinha uma conexão viva com o Pai, e ele abençoava todos aqueles que recebiam porção do seu ministério com graça e paz. Essa frase é usada muitas vezes, em muitas cartas que ele escrevia, porque ele tinha essa realidade. Irmãos, nós precisamos ser cheios de graça, cheios da graça de Deus e cheios da paz de Deus. E quando nós nos relacionamos com os irmãos, nós temos que transmitir graça e paz. Que é diferente de brigas e intrigas, não é? Que é diferente de condenação e tumulto. Estou tentando criar algumas palavras que contrastam com graça e paz, né? Às vezes a gente leva condenação e tumulto para os irmãos, não é? Mas o Senhor quer que nós sejamos aqueles que levam graça e paz para os irmãos. O resultado do nosso relacionamento com os irmãos é que os irmãos recebem graça e os irmãos recebem paz, porque nós desfrutamos dessa graça e dessa paz. Irmãos, não tem como fabricar uma experiência espiritual se nós não tivermos comunhão com o Senhor.
se nós não formos irmãos e irmãs que oram, se nós não temos comunhão viva na palavra, não é algo que nós podemos apenas falar, mas o Espírito gera em nós a vida necessária para a gente poder ser bênção para as pessoas. Da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Então veja nessa porção inicial quanta realidade tem. Às vezes a gente lê a Bíblia de maneira rápida, mas aqui nós vemos muita realidade espiritual, muito sentimento, e o Senhor quer fazer com que nós tenhamos uma experiência mais profunda com Ele. Então, vamos fazer uma pequena inserção agora. Escolha alguma realidade espiritual que você tenha tocado nessas 3 primeiras porções, 3 primeiros versículos, e ore para o Senhor. Ore para o Senhor. Faz o seguinte, vamos orar de duplas, para que alguma coisa que Deus tenha te tocado, a partir de agora seria diferente. Então vamos orar de 2 em 2. Pergunta para o Senhor aquilo que em sua vida tem que mudar em relação a esses 3 versículos, e pede para o Senhor mudar a sua vida, e abençoa o irmão do seu lado também. 2 minutinhos, amém? Oração é bênção, irmãos. É bom receber oração e é bom orar pelos outros. O versículo 4 fala: dou graças ao meu Deus. Paulo tinha um coração de gratidão. E você tem coração de gratidão? Sabe, irmãos, eu falo por minha própria experiência. Às vezes eu reclamo mais do que agradeço em relação ao Senhor. Mas ultimamente, nas experiências que eu tenho tido com o Senhor, passando por provações, turbulências, o Senhor tem tocado meu coração para praticar mais ações de graças em relação ao Senhor. Nós precisamos orar para o Senhor resolver nossos problemas. E às vezes nossa oração tem o formato de uma reclamação. Eu sei porque às vezes eu oro reclamando para o Senhor. E às vezes eu até chego no limite de murmurar ao Senhor. E o Senhor realmente é acolhedor. Ele é nosso sumo sacerdote, que se compadece das nossas fraquezas. Mas aqui nós vemos que nós temos que ser irmãos e irmãs que dão ações de graças. Isso é uma orientação sobre como orarmos.
em tudo dai graças. Essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Regozijai-vos sempre. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Olha só, Paulo se lembrava sempre de Filemon nas suas orações. Quem sabe um dia a gente não pergunta para Paulo como era a lista de oração dele. Quantos irmãos tinham na lista de oração dele? Nós vemos o testemunho de Paulo quando ele estava ali no mar, sofreu um naufrágio, mas ele sempre carregava no coração as igrejas. Ele sempre carregava no coração os irmãos. E nós carregamos os irmãos no nosso coração? Nós carregamos o encargo da igreja em nosso coração? Nós lembramos dos irmãos em nossas orações? Quantos irmãos você carrega no seu coração? Quanto mais tocamos no amor de Deus, quanto mais amadurecemos em nossa função espiritual diante de Deus, mais Deus amplia o nosso coração em relação à oração, irmãos. E mais nos lembramos dos irmãos. Por exemplo, hoje à noite, você sentiu falta de algum irmão na reunião? Você sentiu falta de alguma irmã na reunião? O quanto você ora por esse irmão? O quanto você ora por essa irmã? Às vezes nós até temos um coração de julgamento em relação aos irmãos. Aquele irmão não aparece na reunião, não está nem reunindo mais, e às vezes vem um sentimento de crítica, e depois quer ficar dando pitaco, nem reúne. Ao invés de você julgar, ora pelo irmão, cuida dele. Pensa nos momentos em que você teve problemas e que você esteve afastado. E nas vezes em que algum irmão orou por você. Algum irmão lembrou de você nas orações. Ou algum irmão carregou você no coração dele. E você foi alcançado, apacentado, curado, libertado. Porque o amor de Deus te alcançou por meio da igreja. Esse livro de Filemon precisa mudar o nosso interior, irmãos. Não é apenas um livro histórico para saber, Paulo salvou Onésimo, depois pediu para Filemon recebê-lo de volta, já como irmão, não como escravo. Nós temos que entender a realidade espiritual por trás do sentimento de Paulo. Paulo era um homem de oração. Ele cuidava da igreja, cuidava dos irmãos. Estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Amor e fé. A fé gera o amor. O amor vem de uma fé sem hipocrisia e de uma consciência boa. E no amor de Cristo, todos nós somos iguais. Colossenses 3, 10 a 11. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Quando a fé opera, quando o amor opera, surge um novo homem, e no novo homem, Cristo é tudo em todos. Ou seja, aqui tinha uma relação de dono e escravo, mas no amor de Cristo, Cristo acabou com esse tipo de relacionamento. Não tem mais bárbaro, cita, escravo livre, grego nem judeu. Cristo é tudo em todos. Irmãos, todos nós, em Cristo, no novo homem, nós somos iguais. Ninguém é superior ao outro. Nós somos iguais ao Senhor na sua vida, na sua natureza, e nós somos irmãos uns dos outros, com funções na igreja. A igreja ainda tem funções, alguns irmãos e irmãs têm liderança, mas
Nós somos iguais, irmãos. E amanhã nós vamos ver um pouco sobre o sentimento de Paulo em relação a Filemon. Até mesmo Paulo poderia ordenar para Filemon, como apóstolo, né, como alguém que tinha autoridade espiritual para receber Onésimo, mas ele preferiu suplicar, ele preferiu rogar no amor de Cristo. Se alguém tinha autoridade, era Paulo ali, não era? Filemon foi gerado por Paulo também, mas por causa do amor, ele estava suplicando em amor para que Filemon recebesse Onésimo. Irmãos, vamos tocar no amor de Cristo, saber que Cristo é tudo em todos, Cristo é o centro da nossa vida. Os nossos relacionamentos não podem ser com base no homem natural, e sim no novo homem. No homem natural, cada um quer superar o outro, né? Cada um quer mandar no outro, cada um acha que tem razão, vale a opinião dos mais fortes, então eu vou ser forte. Lembra, nós somos prisioneiros de Cristo Jesus. Quem manda é o Senhor. Quem determina os movimentos é o Senhor. Quem fala para onde nós irmos é o Senhor. Essa relação íntima com o Senhor gera em nós o sentimento de amor real, prático, irmãos. Isso muda a nossa vida. Para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Paulo estava ciente do amor e da fé de Filemon, e o amor que ele tinha para com todos os santos, e ele falou algo muito profundo aqui, para que a comunhão da tua fé, ou seja, a fé tem uma comunhão, e ela tem uma eficiência. A nossa fé tem uma eficiência ou nossa fé é ineficiente? A nossa fé tem uma plenitude ou nossa fé ainda não se desenvolve? Esse todo bem são todas as coisas boas que Deus nos dá em Cristo, mas não são coisas boas relacionadas ao homem natural, são coisas boas, divinas, espirituais que Deus nos dá. Então, irmãos, a nossa fé precisa produzir eficientemente a plenitude do conhecimento do que nós temos ganho no Senhor. Isso é algo bastante profundo. A fé opera, a fé tem um resultado, que é a comunhão. Para finalizar, versículo 7. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Vamos ler junto esse versículo? Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Filemon tinha um testemunho vivo. Na igreja, o viver dele tinha um resultado. Qual é o resultado? O coração dos santos era reanimado por causa de Filemon. Ele era um líder, mas o resultado da liderança dele era que os irmãos ficavam animados. Olhe para sua experiência. Pergunte para o Senhor: Senhor, qual tem sido o resultado do meu testemunho? Senhor, qual tem sido o resultado do meu serviço a Ti? Senhor, quais resultados o meu viver tem gerado? Eu tenho reanimado os irmãos? Ou tenho desanimado os irmãos? Eu tenho gerado vida nos irmãos? Ou tenho gerado morte nos irmãos? Irmãos, o Senhor quer que nós tenhamos um viver que resulta em bênção para os santos. Quando os irmãos entram em contato conosco, o resultado é que eles ficam reanimados. Essa palavra no grego significa provocar ou permitir que alguém pare com algum movimento ou trabalho a fim de recuperar e recompor suas energias. Quando o irmão entra em contato com você, ele recompõe as energias ou ele fica mais cansado?
Ele fica mais animado ou ele sai todo destruído? E outro significado também dessa palavra, em grego, é dar descanso. O resultado da tua vida nos irmãos ajuda o irmão a descansar ou o irmão fica mais aflito? O Senhor mesmo falou: vinde a mim todos vós, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Se nós estamos conectados com o nosso Senhor Jesus, o resultado da nossa experiência com o Senhor, que nós vamos ser leves, nós vamos ser cheios da paz do Senhor, nós não estaremos sobrecarregados, porque o Senhor carrega nosso jugo. E quando a vida de Cristo se manifesta por nosso intermédio em relação aos santos, os santos também tocam nesse descanso, porque nós estamos descansando, e nós estamos sendo supridos pela provisão do Espírito, que nos dá esse ânimo. Tem vários versículos que podem ser aplicados a isso, mas que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Irmão, como está a sua força hoje? Como está a sua vida? Você vive cansado e desanimado ou você está se renovando todos os dias? Você experimenta o descanso que Cristo te dá? Então é uma experiência pessoal, mas também no nosso relacionamento com os irmãos, o resultado da nossa comunhão tem que ser que nós damos descanso um para o outro, porque o Senhor é nosso descanso. E o resultado do meu testemunho, do seu testemunho, é que nós reanimamos os santos. Eu tenho certeza que tem algum irmão, alguma irmã que está em teu coração, que está desanimado. Não tem, irmão? Eu conheço vários. E a minha oração é para que o meu serviço ao Senhor ajude esses irmãos a ficarem revigorados espiritualmente, a terem descanso e voltarem a serem ativos espiritualmente. Porque esse descanso não é apenas para ter paz e ficar de boa. Aqui é também no contexto de que quando nós descansamos no Senhor, nós somos um com o coração dele e nós passamos também a expressá-lo. Onésimo era inútil e se tornou útil. Onésimo foi reanimado por Paulo, a ponto de agora Paulo enviar ele de volta como um irmão útil para poder servir o Senhor. Nessa noite o Senhor quer nos reanimar. E nessa noite o Senhor também quer nos encorajar a reanimar outros irmãos, a revigorar outros irmãos. Seja bênção na vida do seu irmão, seja um instrumento de vida para a sua irmã. Esse é o viver da igreja, irmãos. De tal maneira que quando os santos se reúnem, há um refrigério, há um ânimo espiritual, porque o Senhor está nos movendo para isso. Louvado seja o Senhor. Então, encerramos essa primeira porção. Amanhã tem o partir do pão às 9h30 na chácara, vamos comparecer. E que tal, convida algum irmão que não veio essa noite para aparecer amanhã na reunião? Amém? Reanima algum irmão que não pôde vir essa noite, mas convida ele amanhã. E amanhã vamos dar continuidade nessa palavra e vamos também partir o pão, lembrar do Senhor. A mesa do Senhor foi estabelecida pelo próprio Senhor, não foi estabelecido pelo homem, mas o Senhor estabeleceu a sua mesa. Por isso que nós falamos que é a reunião mais importante da igreja, porque o Senhor estabeleceu e nos lembramos dele, da sua morte, ressurreição. Então vamos também renovar nosso amor para com o Senhor. Irmão, a mesa do Senhor não pode ser apenas um ritual, porque estamos acostumados a fazer, fazemos, mas todas as manhãs temos que nos lembrar do Senhor. Amém.